E seguimos juntos no nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo o Mecanismo da Mediunidade, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Esse é o 11º livro da coleção, ditado por André Luiz. Hoje vamos falar de animismo, mediunidade e animismo. Alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações em torno do animismo ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou delas participando com diligência numa demonstração de que o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do carro físico. A verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita as teorias de negação, porquanto admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do traje fisiológico, apressaram-se os céticos inveterados a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à influência de uma força nervosa que efetua fora do corpo carnal determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando ainda alucinações de variada espécie. Todavia, os estardalhaços e pavores levantados por esses argumentos indébitos, arredando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação nos serviços da mediunidade, não apresentam qualquer significado substancial, porque é forçoso ponderar que os espíritos desencarnados e encarnados não se filiam a raças antagônicas que se devam reencontrar em condições miraculosas. Ou seja, é preciso lembrar que todos somos espíritos, independente se encarnados ou não, não é verdade? E a doutrina dos espíritos não diz que estão encarnados ou desencarnados? Não é não? É assim. Continuando. Semelhanças das criaturas. Somos necessariamente impelidos a reconhecer que, se os vivos da Terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível pela impraticabilidade do ajuste mental. Seres em desenvolvimento para a vida eterna, uns e outros guardam consigo, seja no plano extrafísico, preparando o retorno ao campo terrestre, ou no plano físico em direção à esfera espiritual, faculdades adquiridas no vasto caminho da experiência, as quais lhes servirão de recursos à percepção do ambiente próximo. Tem cada espírito em vias de reencarnação todos os meios que se já lhe uniu para continuar no círculo dos encarnados o trabalho de aperfeiçoamento que lhe é próprio, conservando-o potencialmente no feto, tanto quanto possui o espírito encarnado, todas as possibilidades que já entesourou em si mesmo para prosseguir em suas atividades no plano espiritual, depois da morte. Assinalada essa observação, é fácil anotar que a criatura na Terra partilha, assim, até certo ponto, os sentidos que caracterizam a criatura desencarnada, nas esferas imediatas à experiência humana, conseguindo às vezes desenfaixar-se do corpo denso e proceder como a inteligência desenleada do indumento carnal, ou ainda obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados como agentes mais ou menos fiel aos seus desejos. Encontramos nessa base a elucidação clara de muitos dos fenômenos do faquirismo vulgar, em que o espírito encarnado, ao desdobrar-se, pode provocar em relativo estado de consciência
certa classe de fenômenos físicos, enquanto o corpo carnal se demora na letargia comum. Ou seja, o espírito desdobra e deixa o corpo insensível ali em cima dos pregos, né? Essa é a técnica do faquir. Obsessão e animismo. Muitas vezes, conforme as criaturas, qual ocorre no fenômeno hipnótico isolado, pode cair da mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. Nesse aspecto, compreenderemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas que se lhe acham presas. Meus amigos, a gente lembra das dezenas de casos que nós vimos nas obras de André Luiz, de obsessão. Então, o espírito obsessor hipnotiza o espírito do obsediado e faz com que ele veja o que ele quiser que veja. Nós vimos isso muitas vezes, não é verdade? Está aqui a explicação técnica. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que as subjugam. É interessante, nós vimos muito disso. Animismo e hipnose. Imaginemos um sensitivo a quem o magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito, pela deliberada regressão da memória, e o deixasse nessa posição durante semanas, meses ou anos a fio. E teremos exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para a explicação necessária. O sujeito, nessa experiência, declarar-se-ia como sendo a personalidade invocada pelo hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, mas não deixaria por isso de ser ele mesmo, sob controle da ideia que o domina. Então, uma forma de animismo, eu não vou usar o exemplo dele, de hipnose por um espírito exterior. Então, o próprio médium pode, inconscientemente, dar uma comunicação que se refere a ele mesmo numa vida anterior. E isso não é menor, porque se ele precisa de um tratamento, ele vai ser tratado como um caso de desobsessão e vai tratar a personalidade dele de uma vida anterior. Isso não há problema, não deve ser cogitado. Vamos continuar. Nas ocorrências várias da alienação mental, encontramos fenômenos assim tipificados, reclamando larga dose de paciência e carinho, porquanto as vítimas desse processo de fixação não podem ser categorizadas à conta de mistificadores inconscientes, pois representam de fato os agentes desencarnados a elas jungidos por teias fluídicas de significativa expressão, tal qual acontece ao sensitivo comum, mentalmente modificado na hipnose de longo curso, em que se demonstra a influência do magnetizador. Desobsessão e animismo. Nenhuma justificativa existe para qualquer recusa, não há justificativa para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, de vez que são em si próprias espíritos sofredores ou conturbados quanto a quaisquer outros que se manifestem, exigindo esclarecimento e socorro. Foi o que eu disse antes. Tem que tratar essa manifestação como sendo um espírito, porque ele é um espírito. O amparo espontâneo e o auxílio genuinamente fraterno
lhes reajustarão as ondas mentais, concurso esse que se estenderá, inevitável, aos companheiros do pretérito, que se lhes assediam o pensamento, operando a reconstituição de caminhos retos para os sensitivos corporificados na Terra, tão importantes e tão nobres em sua estrutura, quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem a traçar para os amigos desencarnados menos felizes. Aliás, é preciso destacar que o esforço da escola, seja ela o recinto consagrado à instrução primária ou ao instituto corretivo, funciona como recurso renovador para a mente, equilibrando-lhe as oscilações para níveis superiores. Não há novidade alguma no impositivo da acolhida magnânima aos obsessos dessa natureza, hipnotizados por forças que os acompanham espiritualmente à distância. Animismo e criminalidade. Os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsidiados que, alcançando o ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, a falta de providências reeducativas, nada mais puderam fazer que recair na loucura ou no crime, como em verdade a alienação e a delinquência, na maioria das vezes, expressam a queda mental do espírito e reminiscência de lutas pregressas, à semelhança do aluno, que, voltando à lição com recursos deficitários, incorre lamentavelmente nos mesmos erros. O ressurgimento de certas situações e a volta de marcadas criaturas ao nosso campo de atividade do ponto de vista da reencarnação funcionam em nossa vida íntima como reflexos condicionados, comprovando-nos a capacidade de superação de nossa inferioridade antigamente positivada. Se estivermos desarmados de elementos morais, suscetíveis de alterar-nos a onda mental para a assimilação dos recursos superiores, quase sempre tomamos a mesma perturbação e a mesma crueldade que nos assinalaram nas experiências passadas. Nesse fenômeno reside a maior percentagem das causas de insânia e criminalidade em todos os setores da civilização terrestre, porquanto é aí, nas chamadas predisposições mórbidas, que se rearticulam velhos conflitos, arrasando os melhores propósitos da alma, sempre que descure de si mesma. Convenhamos, pois, que a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Através dela, são eles endereçados à esfera iluminativa da educação e do amor, para que os sensitivos estagnados nessa classe de acontecimentos sejam devidamente amparados nos desajustes que se vejam portadores, impedindo-se-lhes o mergulho nas sombras da perturbação e recuperando-se-lhes a atividade para a sementeira de luz. Então, meus amigos, devemos combater a tendência geral de culpar os médiuns que estão nessa condição. Eles estão tão dignos e necessitados de socorro como qualquer outro. Se ele está manifestando uma situação, deve ser tratado como um espírito desencarnado fosse. Não é verdade? Então, menos preconceitos, menos julgamentos. E vamos trabalhar com fraternidade. Meus amigos, terminamos mais este capítulo e em breve estaremos aqui para o próximo. Um grande abraço.